Pensa o seguinte, como surgiu a escrita? Não foi no papel. A escrita, ela surgiu na pedra. As letras, elas eram cavadas na pedra. Então as letras era aquela parte onde tinha um vazio na pedra. Isso é muito importante pra gente. Porque para Kabbalah, o alfabeto hebraico é considerado um recipiente de energia. Cada letra hebraica, ela recebe uma energia muito específica. Se você prestar atenção na árvore da vida, você tem as bolas, chamando assim, que são as sefirot. E entre as sefirot, entre as bolas, você tem o que entre aqueles círculos? Você tem caminhos, traços. Cada um desses caminhos é uma energia específica. São 22 caminhos. Cada caminho corresponde a uma letra do alfabeto hebraico. Por quê? Porque cada uma dessas letras é um recipiente de energia específico. Por isso que muitos cabalistas há milênios vêm dizendo que as letras hebraicas são o DNA do universo. Obviamente eles não falavam essa terminologia DNA porque ela não existia, mas eles falavam que o universo foi criado com uma composição dessas letras. Eu já vou falar especificamente disso, mas antes eu queria prosseguir um pouco mais com essa ideia de que as letras, quando surgiram, elas eram cavadas na pedra, portanto elas eram recipientes, elas eram o vazio. Quando a escrita foi transposta para o papiro, para o pergaminho, posteriormente para o papel, porque era também muito mais prático, mais leve, mais rápido, o que aconteceu é, a pedra virou o branco e a letra virou o preto. Então se você vai ler a Torá, a letra ela é o preto, porque é como se fosse o vazio da pedra, só que agora escrito no pergaminho. E a pedra em si é a parte branca. E por que isso é importante? Por várias coisas. A primeira a gente já falou, porque as letras do alfabeto hebraico são recipientes de energia. Mas também por causa de uma outra coisa muito interessante dos textos místicos, cabalísticos. E isso é um pouco mais difícil de entender. Porque é o seguinte, se você prestar atenção no seu olho, você vai ter a parte branca do seu olho e você vai ter a parte preta do seu olho, que é a pupila, por onde entra a luz. E para Kabbalah, o preto é como se fosse a pupila do texto. E o branco se equivale à parte branca do olho. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa muito importante. Quando você está lendo um texto, e essa é a parte mais desafiadora da gente entender, quando você está lendo um texto, o que acontece é o seguinte, a informação entra através do seu olho, mas você não é seu olho. Você é a consciência por trás do olho, que está vendo aquelas letras e está interpretando aquele texto. Até aqui não é tão difícil da gente entender. O que é mais surpreendente é que a Kabbalah fala, assim como você que está deste lado aqui, observa o texto através do seu olho, então você é uma consciência que observa o texto através do seu olho, também o texto para o lado de lá tem uma consciência que transparece através das letras no papel.
Portanto, quando você está lendo um texto, o que acontece é um diálogo entre duas consciências. Aquela que está para lá do papel e aquela que está para cá do olho. Não é tão simples para muita gente, isso dá um nó na cabeça, mas também não é o fundamental do que a gente veio falar hoje. O fundamental do que a gente veio falar hoje é o seguinte: muitos cabalistas dizem que as letras hebraicas são o DNA do universo, porque através dessas energias que as letras hebraicas comportam, através da combinação dessas energias, o universo foi criado. Vou dar alguns exemplos. Quando você fala Kelev, cachorro, Kelev, cachorro, na verdade o que você está falando é Kol Lev. Kol é todo, Lev é coração. Com as letras que formam Kol Lev, todo coração, você forma a palavra Kelev, cachorro. Por quê? Porque a essência do cachorro é ser todo coração, é ser muito coração. Então a raiz da palavra Kelev é a mesma raiz da palavra Kol, da expressão Kol Lev. Vou dar um outro exemplo. Adam. Adam é a humanidade. Tem a mesma raiz da palavra Adamá, que é terra. Por quê? Porque os elementos que compõem nosso corpo são basicamente os mesmos que tem na terra. Né? Tanto é que tem culturas que chamam a gente de alpakamasca, terra que anda. Adamá, terra, Adam, humanidade. Bom, são muitos exemplos, eu vou dar mais um só, porque eu acho que já deu para entender a ideia. A raiz da palavra mazal. Mazal significa sorte. E a raiz da palavra mazal, ela tem essas três letras. Mem, de makom. Zain, de zman. E lamed, de lilmod. Ou seja, mazal é mem, zain, lamed. Ou seja, mazal é mem de makom, lugar. Mazal é zain de zman, tempo. Mazal é lamed de lilmod, conhecimento. Ou seja, sorte é você estar no lugar certo, no tempo certo, e você ter o conhecimento para aproveitar a oportunidade. Uau! Então, deu para entender a relação dessa Lashon HaKodesh, dessa língua sagrada que é o hebraico, como recipiente de energia. Cada letra recebe um tipo de energia específico, cada combinação de letras recebe uma energia específica. Se você entendeu bem isso que a gente acabou de conversar, você possivelmente vai gostar bastante de um vídeo que a gente gravou recentemente sobre os 72 nomes de Deus. Porque os 72 nomes de Deus estão muito relacionados a isso, a combinações de letras, a combinações de energias específicas, a vibrações a serem interiorizadas e reverberadas como uma forma de conexão, de oração, como uma forma de leit palel, de se rezar. Enfim, se você se interessa por esse assunto que a gente até pretende aprofundar, se você se interessa por esse assunto, confere aí o vídeo em que a gente fala sobre os 72 nomes de Deus. E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento a cada um de vocês que tem acompanhado os vídeos. A gente realmente faz com muito carinho, com muita dedicação, e a gente tem tido um retorno incrível, assim, extremamente gratificante, que a gente agradece de coração. E assim, há menos de um mês a gente fez um pedido para vocês, e esse pedido está sendo muito correspondido. A gente fica realmente muito satisfeito, muito grato com isso, que a gente se lançou um desafio, né?
de chegar aos 3.000 inscritos. E realmente, em muito pouco tempo, o canal cresceu muito. A gente está aí praticamente agora com uns 2.800 inscritos, ou seja, faltam mais 200 para a gente chegar a 3.000. Então, ajude a gente a chegar aos 3.000 inscritos. Estamos indo tão bem. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você conhece alguém que pode se beneficiar de assistir nossos vídeos, recomenda, por favor, para que se inscreva. E aí lembra de dar um like, que é sempre muito bom, e clicar na campainha para ficar sabendo dos nossos vídeos e das nossas lives. Estamos com várias boas ideias de live, aí vocês podem acompanhar. Sugestões são bem-vindas, sugestões de horário para live também são bem-vindas. Eu não sei se nos horários que a gente está fazendo vocês podem acompanhar. Comentários são muito bem-vindos e, claro, a companhia de vocês é absolutamente preciosa. A gente agradece de Lev coração. A gente agradece de Kol Lev, de todo o coração. E que a gente se veja em breve em mais um vídeo, mais um estudo, mais uma live. Até lá, um caloroso abraço e Shalom!